Diálogos históricos do Arquivo Público Municipal está hoje na acolhedora residência da senhora Felicidade Lugris, que nos recebe nesse dia 20 de junho de 2023, para nos contar um pouco da sua trajetória de vida, a sua vida profissional, a sua vida pessoal e familiar. A senhora que nasceu na Espanha, nos conte um pouco. A senhora está hoje com que idade? Podemos fazer essa pergunta? Que idade a senhora está? 87. 87, que maravilha, parece 67. Tu sempre galante. Me conte, como todo espanhol, né? Galante como todo espanhol, né? Se eu fosse espanhol, mesmo seria galante. Nos conte um pouquinho, onde a senhora nasceu, que ano nasceu? Eu nasci na cidade, sabéis que em Espanha é um estado só, dividido em províncias. Eu nasci em Aragón, la ciudad de Zaragoza, en el 36, 1936, 18 días antes de estourar a Guerra Civil. Espanhola. Espanhola, que foi consequência, ou seja, colocada para, ou seja, estourou por causa para servir de preparativo para a Segunda Guerra Mundial. Aí meus pais, fazia mais ou menos um ano que estavam casados, estavam bem de vida, o pai era um bom perito prático em fundições, né, meu pai, e vivíamos relativamente bem, classe média. Os 5 anos de bombardeios e de guerra mesmo, deixou Espanha em uma miséria, né? Não tínhamos nada, que nos ajudou muito foi graças a Deus, a Argentina nos mandou açúcar, enfim, mas havia muita escassez. Nós não passamos relativamente, minha família, fome, porque nós tínhamos campo, tínhamos terra, e morávamos de frente, depois morávamos de frente ao mar, compreendes? Em Valência. Em Valência. E meu pai tinha uma pequena chácara, era muito trabalhador, e a fábrica onde ele trabalhava não parou de trabalhar. Não pararam porque fornecia material. Faziam aço. Eles entravam nos navios com o mineral e saíam com aço fundido. E a Alemanha e Inglaterra eram dois que peleavam por causa daquele aço. Então o pai não deixou nunca de trabalhar e não passamos fome. Mas houve gente que passou muita fome. Aí meu pai veio um primo irmão dele, vou ser bem rápida, veio um primo irmão dele a trabalhar em uma fundição aqui em Santa Cruz do Sul, da Schreiner. Aí então meu pai, ele disse, olha, o que podemos aqui aqui em Brasil, com um dia de nosso trabalho, nos alimentamos, porque então nós ficamos quase que histéricos por comida, compreendes? Claro. Quem passa com calamidades, né, de alimentação. Então ele disse assim, um dia de trabalho aqui no Brasil, podemos comer toda semana. E lá temos que trabalhar toda semana para comer um dia. Essa foi a primeira carta que ele levou. O pai começou a pensar, aí disse, eu vou. E aí ele já veio contratado pela firma, ele era engenheiro, pela firma em Santa Cruz do Sul. Aí veio 6 meses antes. Eu não podia sair porque meu pai tinha 5 filhas, né? E eu não podia sair porque tinha mais de 18 anos. E lá toda pessoa com 18 anos tem que ter um ofício ou estar na faculdade. Sem saber um ofício, não sai. Permanentemente de Espanha, porque o espanhol não pode chegar a outro país a passar fome. A não ter. Era uma determinação legal, isso. Sim. Aí eu tive que ficar com minha mãe, com minhas 4 irmãs, mais 6 meses para fazer esse serviço social.
E nesse serviço social se aprende de todo. Na Europa é assim, se aprende até assistir um parto, enfim, tudo que essa mulher. Mas tudo que se faz para a comunidade. Sim. Entendesse? Aí então nós conseguimos os passaportes direitinho, a firma de meu pai pagou as passagens. Para todo o resto da família, para sua mãe e para suas irmãs. Sim. E o dia 22 de agosto de 1954, um dia antes de Getúlio Vargas falecer, embarcamos em Barcelona. Chegamos 7 de setembro a Rio. Sim. Durou 17 dias a navegação, Sim, né? de navegação. Em um barco italiano com Dedéu e muito bom. Isso. Adoramos chegar em Santa Cruz do Sul. Só não sabíamos dizer uma palavra em português. Então, foi o que mais nos custou, porque colônia alemã e em Santa Cruz do Sul falavam mais alemão que português. Ah, sim. Me diga uma coisa, voltando ainda... Então a senhora saiu com mais ou menos 18 anos 19. 19 anos da Espanha. Então estudou, fez toda a formação, a alfabetização. Eu tinha o que chamam aqui, o secundário, né? Sim, sim. E o ofício. E o ofício. Sim, eu estudei alta costura, né? Claro. A Revolução foi de 1936 até 54? A Revolução na Espanha? Ah, não. De 36 a 41. A 41. Então a senhora viveu na infância esse período da Revolução, a senhora tinha 4, 5, 6 anos. Eu tinha 5 anos quando terminou. Quando terminou, né? Que aí passamos de Zaragoza para Valência, para meu pai poder trabalhar no ofício dele, como Deus manda. E foi até a hora de embarcar. E de Santa Cruz para a senhora chegar em Bagé, como é que foi esse período? Santa Cruz, como sabia costurar em um instante, as filhas do dono da firma de meu pai me deram trabalho de costura, compreende? Eu não trouxe nada de Espanha, trouxe só a cabeceira da máquina. Sim. Meu pai comprou um pé de brasileiro. Sim. E começamos a trabalhar, minha irmã e eu, na costura, em Santa Cruz. Em Santa Cruz. E eu tinha trabalhado muito para o carnaval de 55 e quis ir a Pelotas, a cidade de Pelotas, que estava meu primo irmão, que foi o que convidou a meu pai para vir para cá, sim, para o Brasil. Eu fui lá e gostei de Pelotas, gostei de mais que de Santa Cruz. Não se aproxima do cassino, do mar também, né? Sim. Aí, então, acontece o seguinte, que eu quis ir para Pelotas, a trabalhar em uma firma em la costura, alta costura. Então não havia tanta fábrica, tanta coisa, né? Claro. Não tinha tanta coisa como tem hoje. E foi sozinha para Pelotas? Fui sozinha à casa desse primo. A casa desse primo. Ainda solteira? E lá, sim, aí que conheci meu esposo. Como é que foi que conheceu o seu esposo? Ele já estava lá? Olha, ele era um domingo de manhã. Naquele tempo eu saí de Santa Cruz do Sul, não tinha ponte de Guaíba. Passávamos de Porto Alegre a Guaíba de balsa e fui para Pelotas. Ali gostei, me empreguei lá na Casa Paris, em moda. Sim. E lá no dia que eu cheguei, meu futuro esposo, estava morando com meu primo irmão. Meu primo irmão, que ele era casado. O Alfonso estava morando com o primo irmão. Em Pelotas. Em Pelotas. Ele tinha uma casa grande e convidou a Patrício. Os Patrícios claro. Se juntam, né? Sim. Convidou a Patrício, que era meu primo irmão, casado com um menino, que fosse morar. A casa dele não iam pagar nada, só que ele fizesse a comida. Sim. Só que cuidasse da casa. Claro. E quando eu bati na porta, quem me abriu a porta foi Alfonso. E a paixão já brotou ali. Olha,
Eu não sei se foi paixão, se foi... Eu creio que foi... O que mais me atraiu do Alfonso foi a bondade, a elegância, diria, que era muito pessoal dele. Ele tratar muito bem as pessoas. Tu conheceste ele sim, e te lembras, né? Muito bem. Então, era apaixonado pelas mulheres, em geral, não é? Aí aparece Tratava uma elas espanhola com essa bondade. elegância aqui, hein? Ele já imediatamente se apaixonou, hein? Eu sei, eu tinha meus 19 aninhos, né? Não era pouco. Aí eu gostei de lá e fui a morar em Pelotas, em um colégio de freiras, as vitaínas, que tinham pensionato para estudantes. Sim. E eu trabalhando ali, aí eu fiquei já, nós tratávamos muito bem, Alfonso e eu, e em novembro, isso foi em março, e em novembro daquele mesmo mês, daquele mesmo ano, começamos a namorar, 7 meses depois nos casamos. Ah, que maravilha. Isso foi em que ano o casamento de vocês? 57. 57. 4 de junho de 57. Aí ele vivimos juntos, mas juntos mesmo, porque éramos assim muito agarrados um com o outro. Já ficamos 66 anos casados. 66 anos casados. Ele faleceu faz 4 anos agora. Sim, eu me lembro. Vai fazer dia 12. Mas quanto tempo? Como é que vocês vêm para Bagé depois? Lá meus pais que moravam em Santa Cruz se mudaram mudaram para aqui. Meus pais, através de um amigo que era veterinário isso que é dele. Ai, como é isso? Eu sei, ali na Estação Fitotécnica ou na Embrapa? Sim, na Embrapa. Na Embrapa. Sim. Ele trabalhava na Embrapa e começou a falar que não tinha nenhuma fundição aqui, que meu pai ia ter. Aí meu pai veio e montou uma fundição com niquelaria. Niquelava e fundia. Sim. Fundia a tua placa, como falaste, né? E muito trabalho tinha aqui. Tinha tanto trabalho que comprou umas maquinárias e se viu muito sozinho. Aí o Alfonso, que já morava 10 anos em Pelotas, em uma firma, trabalhava em uma firma, veio para ajudar meu pai. Aí eu tinha 3 filhos. A Cecília foi no ano 60 anos antes, a Carmen tinha 6 meses e o Alfonsito 5 anos. Era mais velho. Faz 60 anos que estamos em Bagé. Sim. E aí, em seguida, com a Marta de frente, com a outra do outro, a reunião, nos acolheram muito bem, graças a Deus. Gostamos muito do jeito de nos tratar as pessoas. Não nos tratavam como estrangeiros, como dizes, e estes estrangeiros, sino nos tratavam com admiração, tu sabes? Como iguais, né? Mas eu acho que alguns até com admiração. Nos perguntavam coisas da Europa, enfim, como isso é natural. Claro. Aí eu comecei a trabalhar. Cada vez crescendo mais, não é? Claro. Eu tenho um ateliê grande, conheci amigos, encontrei como teu esposo, que foi maravilhoso sempre para mim, e tu depois quando casaste com ela, sim, né? E como elas, muitas famílias daqui, a dona Lu Martins, era muito cliente, muito amiga minha, dona Norma, A Luali Martins, a senhora diz? Dona Luali Martins. Que morou em Pelotas durante muito tempo. Morei em Pelotas? Não muito. Não, a Luali. A Luali Martins morou lá. Mas, então, a senhora veio de Pelotas para Bagé, mais ou menos 10 anos depois de casada? Ou um pouco não, 5 anos. 5 anos. Veio com 3 filhos. Os 3 primeiros nascidos em Pelotas, são pelotenses. É Ricardo Alfonso, el Santiago e Maria Carmen.
Tá. Maria Carmen tinha 6 meses. 6 meses. E o Ricardo Alfonso, 5 anos e uns meses. Aí chegou aqui, logo se ambientou. E aqui tem uma colônia espanhola, tinha. Sim, e tem, maravilhosa. maravilhosa. Né? É a mais antiga do Brasil. É a mais antiga do Brasil. É. E até hoje muito atuante, né? Sim, até hoje sim. muito atuante. Foi uma festa maravilhosa aquela semana que fez o primeiro centenário, né? Sim. Te lembras? Sim. Que a Maguinha desfilou, que todo o Brasil se movimentou. De marra, não é? De marra, a marra. A marra, exato. Ela abriu o desfile de marra com Alfonsito de Torero. De Torero, Foi lindíssima aquela, né? Foi muito bonito. Temos também... Isso foi em 69, por aí, né? 1969, 70, eu acho que foi deixa por aí. eu te dizer, ele tinha 8 anos. 8 anos. O Ricardo. E veio com 5, fazia uns 4 anos que estávamos aqui em Bagé. Bagé. É. E agora vamos falar um pouquinho, depois a gente volta para o âmbito familiar. Vamos falar um pouquinho da costura, da alta costura, que a senhora é a maior representante, talvez a única, e que não existe mais a sua profissão, né? Nos conte um pouquinho essa evolução. A senhora teve ateliê, teve também boutique, não teve boutique? Tive comércio. Quantos anos, Carmen, tivemos? 30 anos. 30 anos. Nos conte um pouquinho onde que a senhora se estabeleceu em primeiro lugar, como é que foram a sua clientela, primeiro como é lugar que a senhora... era como é aquela rua da faculdade, de frente à faculdade. Tupi Silveira. Não, Coronel Azambuja, ali. Brigadeiro Mércio, isso. Brigadeiro Mércio. Me coloquei com uma máquina, com a máquina que eu tinha trazido, né? Quando começou a freguesia a aumentar, minhas amigas, né? Sim. Porque eu não considero freguesas, considero sempre amigas. Fomos muito bem acolhidos. Meu esposo trabalhava na fundição na parte de aniquilação e essas coisas, e da parte de mais arte, o Ricardo. E o abuelo, que era meu pai, né? Claro. Se fizeram sócios. Sim. Depois cresceu também a firma e chamaram um cunhado meu que veio de Espanha e trabalhou com eles também. Tiveram uma boa empresa aqui. Até meu pai se aposentar, não trabalhou depois mais, quando se aposentou aqui, quando estes já eram... Depois que eu estava casada, se aposentou. E a mestra de costura, a Feli, a famosa Feli, como é que foi essa trajetória toda? Olha, nós eu tinha um ateliê, morava na Presidente Vargas, e com 5 ou 6 ajudantes, porque não dava vencimento. Havia noites que tinha que trabalhar a noite inteira. Eu tomava banho e voltava a trabalhar de novo, né? Sempre acompanhada. Muito. E aí comecei a conhecer a elegância da mulher brasileira. Sabes que antigamente eu ficava na frente, depois que abri a boutique, só para ver a elegância das pessoas no sábado de manhã. Essas famílias todas tradicionais foram muito minhas clientes, né? Agora eu posso fazer a dona Cecé Moglia, era minha, a dona Yolanda Sunhé, assim, eu tive contados, como me especializei em vestidos de debutante e de noivas, né? E eu tive mais de 100 noivas aqui em Bagé. Mais de 100 noivas aqui em Bagé. Aqui em Bagé. Que beleza. Então não tinha nem facilidade como hoje, que vão para fora e temos vestidos semi-prontos e essas coisas. Não existia, porque es que estou te falando de 70 anos atrás. Sim, exatamente. Essa é a razão de a gente vir conversar também com a senhora para saber toda essa evolução. E a mulher bagense continua elegante hoje ou não? O que a senhora diz? Sim. Continua elegante? A família, sim. Sim. Não continuam tão elegantes porque se infiltrou muito na mulher a roupa pronta.
temos boas firmas com roupa pronta, mas quando precisam uma coisa, uma coisa muito personalizada, porque eu nunca, nem vendi na boutique, nem fiz 2 vestidos parecidos. Sim, e essa era a verdadeira arte e por isso que tive tanta preferência. Porque, por exemplo, a Guidu era a mãe, minha cliente, né? Dona Delfina. Dona Delfina, e tinha as filhas também. Depois foram as netas. Eu fiz, era Rosinhas também, enfim, assim, eu não tenho uma lista muito grande, mas eu acredito que pouca gente me ficou sem... Sim, a alta costura aqui era a senhora comandava a alta costura. E depois, na boutique, que foi no ano... 76, ali na 7 de setembro, ali, não era na 7 de setembro, ali, embaixo do na quadra antes de chegar ao Cacheral, ali, eu me lembro. Sim, a primeira que colocamos foi de frente da Galeria Khalil, uma pequenininha, que vendia muita coisa, muito artesanato do que fazia o Alfonso, meu esposo. Eu em uma pequenininha, né? Depois fui às 7 a um local que tinha a Margarida Pfeiffer. Ali onde que é o Iporã Center, ali, né? E depois fizeram o Iporã Center. Certo. Eu me lembro da boutique. Da esquina. Isso. Foi quando eu me aposentei que fechou. Ali. E a senhora estava falando antes que no ateliê a senhora tinha 5 ou 6 ajudantes. Sim, e tinha 3 bordadoras. E 3 bordadoras. Então, reunindo mais a senhora, tinha no seu ateliê, tinha em torno de 8 ou 9 pessoas trabalhando. E tinha mercado para tudo? Nós trabalhávamos para Uruguai, para Melo, para 33, para Montevideo. Fiz desfiles em Montevideo, fizemos desfiles magníficos no comercial, sempre em pro da Liga. Da Liga do Câncer, dávamos tudo, né? Era sempre muito... Sim, tive muito sucesso, graças a Deus. Que bom. E a senhora me fala aí um dado que eu não sabia, que é importante para que as novas gerações de Bagé recordem isso. A senhora levava modelos seus para desfile em Montevidéu, na capital uruguaia. E éramos escoltadas, era o tempo dos Tupamaros. Sim. E éramos escoltadas pela guarda, por as viaturas da guarda, desde Aceguá hasta Montevideo, e na volta também. E na volta também, porque era um tempo que estava no... porque nós tínhamos que levar uma Kombi só para os modelos, né? Sim. E outra para modelo de roupa. Sim. E que tinham que estar passadinhos, todos prontos para chegar lá. Eu tenho muita noiva de Montevideo, de boas famílias. E eu fiz que me lembre de personalidades mais assim, costurava para a que foi vice-miss Universo, a Menezes. Ah, sim. Agora, Menezes, agora me esqueci o primeiro nome. Mas e para outra miss aqui... Ai, como é isso? Miss Rio Grande do Sul? Sim. Uma era de Pelotas, uma era pelotense. Era pelotense que veio morar aqui. Isso. Já era minha cliente em Pelotas. Já era sua cliente em Pelotas. Certo. Eu tive muita facilidade, sabes? Porque adoro costurar até hoje. Facilidade e qualidade, competência, qualidade. Olha, eu diria que isso sai de dentro. Tenho minha neta agora, a Gabriela. Está costurando? Tem 2 lojas, uma em Pelotas, com 2... essa faz faculdade, faz a faculdade para fazer alta costura, né? E agora, que são as 3 gurias, que são 3 que fizeram a faculdade juntas, abriram em Pelotas. Ficou pequena e faz 1 ano ou 2 anos, né? Que abriu aqui outra em Bagé. Em Bagé. Ali onde era a casa dos Martins. Quem é que faz... Quem é que
fazia na sua época, além da senhora, a alta costura? Ou era só a senhora que fazia a alta costura? Não, tínhamos umas uruguaias, 2 irmãs uruguaias que era de frente ao fórum, quando era o fórum ali na Sete. Sim. Dona... A Ercilita? A Ercilita. Ercilita. Éramos as 2 parelhas. Tinha a Dona Georgina também, fazia alta costura. Agora a Dona Georgina custou mais a colocar negócio, sabes? Se manteve mais costurando. Mais costurando. Mais costurando. A senhora foi um passo à frente e colocou uma boutique, né? Eu coloquei porque eu gostava muito de ir, e comprava e gostava de escolher modelos diferentes. Nós nunca comprávamos para vender por aqui, por Rio Grande do Sul, por enquanto, né? Isso te conta, estou te falando de muitos anos atrás, né? Hoje faríamos. Claro. Pero eu comprava mais era em Rio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu tive muita... Mas as pessoas sabiam entender minha proposta. Claro. Entenderam desde o princípio. Fui muito homenageada, tivemos muitas, não sei se como diria eu, se eu merecia ou não, assim, como se fazia antigamente, das 10 mais, da estilista do Estado. Tive uma homenagem muito bonita também em Porto Alegre. Porto Alegre, que quem foi a cumprimentar-me num evento muito lindo em o clube Sergipa, como é isso? Sojipa? E foi o governador aquele, não me lembro agora o nome, o governador que me... Sim, o governador da época. Me diga uma coisa, se hoje a Magda quisesse fazer um vestido, ou qualquer uma das suas antigas clientes, quem é que a senhora recomendaria em Bagé para fazer? Fazer não. Hã? Aí eu pensei que era para escolher. A Carmen? Está trabalhando com costura? Não. Ela não trabalha, mas tem um gosto superior à mãe. Ah, é? Desde que iniciamos a boutique, ela trabalhou 30 anos comigo. Não trabalhava nas costuras, mas dava seu gosto, seu palpite. Os seus palpites. E fazíamos as compras juntas no Rio também. Ela, a Cecília foi com 16 anos, sozinha fazer as compras para a boutique. Que maravilha. Porque eu estava tinha feito uma cirurgia. Sim. E esta estava grávida do Tomás, a Carmen. A Carmen. Mas não, sabe por que eu perguntei? Eu queria saber quem costura hoje, quem faz a costura. Sabes que não? Tem tem a minha neta. Ah, tem a neta, e ela está costurando. Isso porque eu não, ela faz. Eu queria chegar ao ponto de que nós, infelizmente, hoje, o comércio de grandes empresas, como a senhora falou, tomou conta e acabou terminando esse ciclo, digamos, de grandes costureiras, de personalidade, de grandes ateliês, né? Isso hoje, de grandes estilistas, digamos exatamente, assim. Exatamente. Né? Mas eu fui muito bem assessorada, como comprava em Rio. Sabes como era meu trabalho? Era assim. Chegou uma menina, uma moça que queria trabalhar, que queria casar. Aí eu primeiro conversava com ela, quase todas eu já conhecia, casar. Claro. Mas o que tu pretendes, como é que tu gostarias, como vai ser, que hora vai ser teu casamento, tá? Aí, depois que se conhecia um pouco a forma, se era mais romântica, se era mais atrevida com a roupa. Aí fazíamos os esboços, dizia, bom, pois podes fazer isto ou aquilo, compreendes? Aí nós íamos, porque eu nunca fiz roupa com tecido comprado pelas freguesas.
A freguesa vinha, olha, eu tenho um casamento, preciso disto, né? Te preciso um vestido. Aí eu dizia, bom, podemos fazer assim, mostrava meus figurinos, mais ou menos dava até isso. E quando ia para Rio, comprava o tecido próprio para o modelo. Ou seja, modelistas desenhavam. Eu desenhava aqui o que eu podia, mas eu tinha mais estilistas maravilhosos também no Rio. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Agora a senhora falou que a Cília, sua filha, foi com 16 anos para lá. E comprou. Então vamos nos encaminhando para o encerramento. E vamos ela também falar. ia Pois muito. é, agora a senhora vai falar um pouco dos seus filhos, que nós não falamos, nós não citamos os nomes. Queremos saber quem são os seus filhos, que carreira tem. Sim. E os netos também. E os bisnetos. E os bisnetos também, olha aí. Então, vamos fechar com chave de ouro, com os bisnetos. Quantos filhos, quais os filhos, dona Felipe? Eu tenho 4. 4 filhos. 4 filhos. Tenho o Ricardo Afonso, né? O Ricardo mais ou menos todo mundo conhece. Que mora em Paris, né? Mora na França. Mora na França. Lugar maravilhoso. Maravilhoso, né? Foi escolhido assim, a dedo, sabes? E ele escolheu porque era rodeado por aras. Mora em Chantilly, a meio quilômetro do castelo de Chantilly. Que Chantilly tem o museu mais formal de toda a Europa. Que espetáculo. E ele diz que comprou a casa lá dele lá porque tinha cheiro de circa. De circa? De cavalo. Coisa boa. Quando se foi. Esse é o mais velho casado. Ele é casado, não? Com uma brasileira. Uma brasileira. Casou em Caxias. Em Caxias. Tem quantos filhos? 2 meninas. 2 meninas. E uma neta. E uma neta, lá em Paris. Em Paris. Tá. Depois do Ricardo Afonsito vem... O Santiago. O Santiago é o Santiago segundo. Estudou, é advogado. Sim, né? Advogado aqui em Bagé, mora em Bagé. Está agora com 62 anos, o Afonsito tem 64. E é um bom advogado, né? Eu calculo uma pessoa de paz, porque nós ao casarmos, eu ao casar-me, a me casar com um espanhol, formamos desde o primeiro filho, como te diria eu, como um núcleo. Sim. Nós que isolássemos do Brasil, não? Uma das coisas que nós não falamos nunca foi português com eles. Por causa de que falávamos, anos também atrás, não falávamos corretamente o idioma. Nós falamos desde que nasceram em espanhol. E continuo essa tradição com meus netos e com meus bisnetos. De só falar espanhol. Maravilhoso. Porque aí eles aprenderam corretamente o espanhol e tiveram a cultura espanhola, eu diria, e o português. Compreendes? Nunca interferimos nos estudos deles. Só tínhamos nossos estudos, uma forma de educar nossos filhos a nosso estilo, o que nós trazíamos desde nossos avós, porque Espanha é muito da tradição. Com certeza. E os avós dão muita educação para os filhos, para os netos. São muito corretos. Os maiores, né? Os maiores. Tem todas as famílias são muito unidas. É pequeno. Espanha é pequeno. É fácil hoje em dia então nós conseguimos isso. E Alfonso era uma pessoa muito culta, leu muito na vida, meu esposo, né? Sim. E soube levar aos filhos. A filha está presente e ela pode dizer. Tiveram uma boa formação. Uma grande formação. Então, o Santiago, quantos filhos? 2. 2. A Gabriela, que tem agora a boutique. A boutique. O comércio. A Casa 3, né? Aqui. Se chama a boutique dela. E tem onde tem o ateliê em Pelotas. Em Pelotas. Ela trabalha mista. Um é dentista, casada com uma dentista, me deu um bisnetinho agora, né? Faz 6 meses. Filho do Santiago? Sim, o Francisco. Mora em Bagé. Mora aqui em Bagé.
sim. Tá. Filha dessa, não, a que mora em Pelotas e aqui É a é Gabriela. a Gabriela. Depois do Santiago, Ela casou com Edson Paiva. sim, eu conheço. Eu tenho mais filhos que servos, né? É. E tem quantos netos? 2. 2 netos. É. Um mora em é- São Paulo, né? É. Me falasse. Um é em... Ai, Publicitário. sim. E o Santiago, e o Caio, advogado, analista na defensoria. Aqui em Bagé? É. Aqui em Bagé, que beleza. tenho 4. E tenho a E Cecília, a Cecília, que eu acho que é até afiliada de Crisma, alguma coisa, da Magda, né? de Magda. Isso. E de casamento também Ah, eu de levou. casamento também. Ah, ela tem paixão pela... A Magda tem paixão por ela. A Cecília está em Porto Alegre, Está em Porto Alegre. Está muito bem, muito bem. trabalhando muito bem. com o que ela está? Trabalha em que Trabalha lá? numa firma de empreendimentos e de... Como é isso, Carmen? A publicidade. Publicidade. E tem filhos? São de primeiro... Sim, tem 2 meninas. 2 meninas. Uma está estudando o 2º ano de medicina, tem 22 anos, e a que tem 18 e já fez vestibular e passou em medicina com 18 anos. Que beleza! Isso tudo tem a ver com a formação... Tem dada a ver com minha máquina, a cabeça da máquina que eu trouxe no navio, Claro. aqui, enroladinha embaixo do braço. Cuidando. Tem a ver com isso e tem a ver também com a formação que vocês deram para os filhos Sim. e que continuaram dando para os netos. Sabes que nós fizemos que eles tinham que ser muito responsáveis. Nós éramos responsáveis. Meu esposo e eu éramos digo que eram responsáveis. Nunca tínhamos em Espanha tem temor a um lico que anda pela rua. Sim. Temos respeito, tu sabes? E sabemos quanto custa o estudo, estudar a cultura. Não sabiam ainda escrever nem ler, mas já com sacrifícios e sacrifício comprávamos livros para eles. Sim. Eles todos, os 4, leem muito. Isso é E quem lê, fundamental. muito sabe e muito viaja. Com certeza. Pois falando em viagem, me conte uma coisa. A senhora veio com 19 anos para o Brasil e veio, claro, aqui se ambientou, gostou do Brasil, tanto que até hoje está aqui, gostou de Bagé, mas tinha aquelas saudades, né, da Espanha. Demais. Demais. Como é que foi Olha, ver isso, é o que mais doeu. enfrentar isso, até voltar à Espanha? Por quê? Porque nós saímos de Espanha e como éramos 5 filhas que minha mãe tinha, eu tinha 19 e a Pilar, que vai vir também a fazer uma coisa Sexta-feira, chega, acho que sexta-feira aí, Sim. né? A Pilar veio com 2 Foi colega de aula da Magda. com 2 aninhos. Veio com 2 anos, né? Com 2 aninhos. Pois aí eu diria assim, que se eu tivesse que fazer de novo o que eu fiz, que eu não quis ir ao Brasil. Foi meu pai que veio e achou que nós tínhamos mais futuro aqui do que lá. que como era lá depois da guerra, né? Porque estavam marcados pela guerra, né? Porque o Brasil tem o brasileiro, ele tem uma coisa, ele é muito acolhedor para as outras pessoas de outros países, como de outras raças. Para os estrangeiros. Tu vês que se tu fazes uma condição, tem tudo que é raça de todo o mundo inteiro no Brasil, Verdade. compreendes? E tem liberdade politicamente, o brasileiro pode ser o que quer. É, certo. E lá nós saíamos de uma depressão muito grande. Isso é o que mais era mais livre, Sim. Brasil. Então, essa liberdade nós conseguimos passar, mas meu esposo disse assim, tu não terás nunca liberdade se não fazes o seguinte, tratas ou a lei ou as pessoas como gostarias que te tratassem a ti.
E nos fez fazer muito respeito, ter muito respeito pela pessoa. Pessoa, eu não que dissesse assim, ai, essa pessoa é muito rica e eu sou pobre. Não. A pobreza não está no dinheiro nem a riqueza. Está no ser humano, está no que se faz. Está no respeito. Compreendeste? E na gratidão com as pessoas que te servem. Eu tive, como sabe, muitas pessoas que me dizem, mas até hoje encontro elas, e não é pedanteria, mas chegam a chorar quando me veem. Tive uma que trabalhou 33 anos comigo, na costura. Que beleza. E saiu da costura para se aposentar quando eu estava na praia e se aposentou com ela. Não teve coragem de me dizer que ia deixar de trabalhar a mim. Sabes? Outros 18 anos, Isso é um 19, tesouro, né? Isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Mas por quê? Meu esposo dizia assim, eu tenho ciúme da Mila. Mila era uma das ajudantes na costura. Porque tu passas mais horas com ela que comigo. Era uma verdade. E era verdade, né? E também teve muita amizade pelos netos, né? Demos muita importância à nossa família, porque a família era dentro de um balão. Entendeu? Entendi. Casaram com brasileiros, são brasileiros, e eu nunca, uma vez só, estávamos para ir embora, de volta para lá. Estavam por ir embora para a Espanha. Queríamos ir, e já tinha mudado a Espanha, Claro. já levávamos uns 40 anos aqui, e estávamos vendendo tudo de caso que podíamos para ir embora para a Espanha. Mas o Alfonsito, que estava para fazer vestibular em Porto Alegre, veio, sentou e disse assim, pai, eu tenho uma coisa para te dizer, que eu vou para a Espanha com vocês, de volta. Mas eu não quero ir à Espanha porque eu sei que eu vou voltar para o Brasil. E eu não quero ser um estrangeiro em Espanha. Eu sei que vou voltar para o Brasil. Entendeu? Entendi. Aí nos fez pensar, é verdade. Meu pai me trouxe. Tu vieste para ajudar o meu irmão que já morava aqui. Alfonso, né? Sim. Como é que nós vamos viver lá sem nossos filhos? Porque eles vão voltar para o país deles. Claro. Aí desistimos. Desistiram da ideia. E continuamos aqui. Que beleza. Mas e aí, quando é que voltou para a Espanha de novo? Porque essa saudade fez voltar, de visita. Essa viagem foi cancelada, esse retorno definitivo foi cancelado. Foi. Mas o desejo de rever a Espanha não, né? Sim, para ver a Espanha, quando fizeram os 50 anos de casado meus sogros, que eles nos deram de presente a passagem. Para ir visitar. Porque eles tinham filhos nos Estados Unidos e tinham dois ou três filhos também nos Estados Unidos. Aí pagaram todas para nós nos juntar. Para reunir a família nos 50 anos. Isto era no 80, no 82. Por aí, na década de 80. Ou seja, que nós ficamos desde 54 hasta 40 anos. Tem 40 anos. Sem ir à Espanha. Sem ir à Espanha. Depois meus sogros vieram para cá também. E depois foi transferido Alfonsito para Paris. Ele tinha que escolher entre Alemanha ou França, ou Paris. Ele escolheu Paris para morar representando a Embraer. Sim. Compreendes? Diretor de vendas da Embraer. E aí já era muito fácil para ele nos pagar a passagem. Claro. Porque vendendo os aviões era íntimo de todos os presidentes das companhias aéreas. Claro. E ele tinha sempre, por exemplo, eu vou trazer meus pais, sempre tinha passagens, tínhamos sempre umas viagens assim, como se fôssemos pessoas muito, muito importantes. Porque meu filho, nessa parte, foi um brasileiro, um barrense. Que honrou o país e honrou a sua terra, né? Honrou. E depois saiu da Embraer, depois de 35 anos de trabalho, e
montou ou seja, se fez sócio de uma firma irlandesa de espera um pouquinho, alugar aviões. Ah, de locação de De aviões. locação de aviões. E lo tem mais ou menos até agora. Beleza. Gosta muito da moto, né? É. E a vida deles foi maravilhosa, né? A Carmen casou com Edinho, não pode ser Não uma pode pessoa sair. melhor e uma família Claro. maravilhosa, né? Santiago foi com os Bosco, e Isso. também com uma brasileira que é Isso. maravilhosa, né? E o Edeu, eu estava pensando estes dias, assim, pensava, digo, meu Deus do céu, eu não sei quem quero mais, se é a meu genro ou a meus filhos, né? E assim, e tenho muito orgulho de meus netos. Que coisa O maravilhosa. da Carmen, que é agora, lá no hoje, é a Analista, analista deles. mas me diga uma coisa. É. A senhora, quando foi essas ocasiões na Espanha, foi lá na sua cidade natal? Eles não aceitavam muito bem que nós tivéssemos vindo para cá. É? Porque Brasil, naqueles anos, não era conhecido. Tinha só Poucas informações. conheciam, vou te dizer o quê? Eles conheciam a Praia de Copacabana, porque saía em algum claro. filme, em alguma coisa, de uma tal mulher que ia sem roupa nenhuma por Copacabana com uma serpente, uma... Como era aquela? Carmen Miranda, aquelas músicas. É, a Carmen Miranda nos fez. E isso que Carmen Miranda não era brasileira, é portuguesa. Sim, é portuguesa, mas ela viveu sim. aqui. Né? E carnaval. Carnaval, né? E carnaval. E as favelas. Ah, o quê? As favelas. Ah, as favelas, sim. É, as favelas. Então não tinham, por exemplo, para nós vir aqui, nos fizeram nos desfazer de toda a roupa grossa, porque a temperatura era calor. Não conheciam Brasil. Não sabiam as colônias maravilhosas que nós temos, né? Os imigrantes, que são umas indústrias, umas coisas maravilhosas que colonizaram as colônias, os alemães, os italianos, que foram tão importantes para nosso progresso, né? Isso nada conheciam. Não conheciam. De uma maneira geral, né? De uma maneira geral, antigamente. Hoje em dia já é diferente. Os meios de comunicação, né? Levaram eles não hoje. entendiam muito bem o porquê meu pai tinha escolhido. Nós tínhamos escolhido. Porque nós poderíamos ter voltado. Sim, com Ficou certeza. toda a família lá, Mas, né? na verdade, deixou família grande lá? A senhora deixou? Sim. Até hoje. Até hoje. E até hoje nos comunicamos maravilhoso. Eu tenho uma irmã que foi para lá. Que voltou. Voltou. Como eu queria fazer meu filho. A família dela toda Ela voltou. vivem em Navarra, ali onde soltam os touros. Sim. Na rua. Quer dizer que a senhora era de Aragão. De Aragão. Leão e Aragão são duas... Não, eram dois castelos, né? Sim. Eram os dos reis. Dois reis católicos. antagônicos, né? É, sim. Antagônicos, mas depois que se casou, Depois que se casou, Fernando, o católico, e aí Isabel... uniu Uniu, inclusive os catalanes. os catalães. Os de né? Catalunha, os de Barcelona. Pois Agora, eu tenho uma admiração muito grande por Brasil, porque o brasileiro em si é muito inteligente. Vamos dizer que tem descuidado uns anos atrás a cultura, o estudo. Sim. E uma coisa que faltou em Brasil, a única coisa que eu acho que nos faltou muitos anos, era escolas de artes e ofícios. Sim, escolas Porque técnicas. um bom ofício, bem feito, a pessoa pode viver muito bem. Compreendeste? E tem mais facilidade se tivéssemos tido escolas, como tínhamos aqui o Senac, Sim. que deu para baixo, não sei porquê. Nós quisemos lecionar lá. Não conseguimos porque não tínhamos a nacionalidade. Não quisemos nunca nacionalidade. Sabe? Não quiseram nunca se nacionalizar. Não, porque
éramos espanhóis e estávamos também, ninguém nos falou. Tu pensaste alguma vez, ai, essa estrangeira? Não. Não. Não, Não, olha, eu diria assim, ó, que lição de vida a senhora dá e como é mais brasileira do que muitos brasileiros. Agora eu vou te dizer, uma das discussões pior que eu tive em Espanha foi porque, chegando lá, foi numa época, um dos meus viagens, foi na época de quando fuzilaram aqui uns, ali em Rio, na frente da igreja, como se chama? Aqui, uns meninos. Ah, sim, de rua. me lembro, tá, me lembro É. do fato. É, porque meu sogro me disse a mim que isso não se devia de fazer porque eram menores, né? E eu quis fazer. Disse, a maior tristeza para mim é que meu filho mais velho foi para o Brasil. Olha, levantou a espanhola. A espanhola E disse, o esquentou que me o sangue. doeu aquilo que falassem de meus filhos, compreende que eram brasileiros. sim. Essa coisa de nacionalidade, Claro. compreende? E aí eu nunca pensei por vontade própria voltar. Aquela vez que queríamos voltar foi por um contratempo, uma injustiça Sim. que houve. Um contratempo, Sim, sim. né? Mas não por vontade própria. É, por vontade própria não abandono, não. Eu poderia estar morando lá, compreendesse, Claro. se quisesse, ou com meu filho. Como eu disse, né? Mas eu vou deixar meus netos e meus bisnetos, não, Claro. não mesmo. E como eu disse, é uma lição de uma brasileira, de uma espanhola que é mais brasileira que muitos brasileiros. É, eu defendia. Inclusive Alfonso e eu, quando chegávamos em Espanha, só os que não nos entendiam se não falávamos português. Nas filas, nos trenes, em tudo, quando tínhamos a conversa, éramos como brasileiros, porque eles já sentem o sotaque brasileiro. Claro, né? claro que sim. Depois claro de tantos anos. Mas eu não trocaria. E tenho muito orgulho de ter 4 filhos casados, os 4 com filhos, 8 netos, né? 8 netos, 6 já têm faculdade. Que maravilha. Os filhos, 4 filhos, têm. As noras, todas têm, os genros, todos têm a faculdade. E nós ficamos aqui, só amparando eles e orientando. Agora, se me fizessem voltar, e sabendo que eu sou hoje, mas de olho fechado eu vinha. De olhos fechados voltaria ao Brasil. Nunca nos faltou nada. Que beleza. Esta é uma história de vida maravilhosa, de uma realização profissional e pessoal familiar. Sim. Né? Sabes que os 6 netos que tenho, os que não são casados, estão já casados. Todas as noras e os genros, todos têm também cultura, têm faculdade. E se defendem, tudo com seu trabalho. Claro. Porque são independentes, não dependem. Agora, eu vou dizer uma das coisas que nos deixou, não quisemos nos nacionalizar, porque meu esposo trabalhou, antes de vir para cá, em uma fábrica de armas. E cortou um dedo, metade do dedo assim. Sim. Em um acidente E aí ele teve uma pensão vitalícia. Ah, sim, claro, não poderia perder isso aí. Se ele tivesse cortado, eu às vezes brincando dizia, ai, te passa nessa pensão de meio dedo. Tivesse cortado 2 dedos. Aí ele não poderia sair, disse ele, porque não era apto. Era inválido. Ah, era inválido, tá certo. E eles não mandam, já te falei isso, né? Eles não mandam ninguém que não esteja pronto para ganhar o pão de todo dia. Que possa se empregar, que tenha um certo nível de cultura. Não verás um espanhol em nenhum país do mundo analfabeto. Isso é Lá não é permitido.
Fantástico. Ali perseguidos os pais. São multados os pais que têm filhos analfabetos. Que beleza, Hoje em dia. isso é fantástico. E sabes que não tem faculdades particulares, só do governo. São todas públicas, né? E se faz vestibular, claro, porque são 2 níveis. Quando chegas, terminas o ginásio, se tu vas fazer faculdade, é o bachillerato que se chama lá. E se vas querer, são serviços de ofícios. Sim, E tudo pago pelo governo. isso é fantástico também. Bom, então a gente quer agradecer a senhora, dona Felicitá, que é uma felicidade estar aqui com a senhora. E o que prazer é todo meu. Seu depoimento foi fantástico e é uma lição de vida pessoal e profissional que todo mundo almeja. E agora eu te disse uma coisa. Tudo que me aconteceu nesse país sempre foi graças ao bom Deus que dou graças todos os dias. Ele ter encontrado aquele espanholzinho que tu já conhecias. Aquele que é E beleza. aqui em Bagé, o que me chamou a atenção e me fez vir para cá foi isso, né? Tem que chique, Bagé. Diferenciado, né? Te paraste a pensar? Desde a arquitetura das casas, Sim, fantástico. que agora muitas já são patrimônio tombado, não deixam mexer. grande espanhol, o Henrique Que Tobal, mostrou- que aqui fez muitas dessas casas aí. Que o mostra a cultura dos imigrantes. Com certeza, com certeza. Temos o Imba, né? Que Sim. dos espanhóis. E isso não só porque eram espanhóis, não. Os brasileiros, tem brasileiro muito chique. Até o mausoléu É. dos espanhóis no cemitério é uma arte maravilhosa. Fomos muito bem tratados, sabes? Que bom. Meus filhos todos. Bom, Bagé muito agradece a vinda de vocês. Não, eu diria que eu agradecia muito, Com certeza. muito meus princípios, sabes? E uma das coisas que nós tínhamos era também não ter orgulho pelas coisas. Muita cliente minhas amigas, no início me ajudavam. Os tapapós, eu conto isso porque é muito natural, né? Claro. Os tapapós de meus filhos, para o Silveira Martim, eram dos filhos da Dona Vina, Mas que coisa. que eram maiores que eles. Toma, este ficou pequeno, este tapapó. Queres? Quero sim. Eu passava na água, pá, Pronto. agradecia. Ou seja, muito amigo de meu marido foi Então, Olé. o Sunhé, como era? Então, Olé e o... O Cintão. O Sinton, Sim. que era colônia espanhola. Espanhola, claro. E aquele... O Roberto. Roberto Sunhé. Sunhé. Com Roberto certeza. era assim, ia ali, ficava... E as donas de casa, que levavam tudo que era coisa para aceitar para Alfonso sempre eram as grandes damas, né? Com certeza. Fomos muito bem acolhidos, e por isso que ficamos aqui até hoje. Beleza. Eu podia estar morando em Porto Alegre, ou aqui não, tem que ser Bagé. Bagé. Que bom. E minha filha que me cuida Que é um primor. dia e noite. Muito obrigado, dona Eu te Felícia. agradeço por ter lembrado de mim. Não, por Alguma favor. coisa que não tenha falado bem, me Não, desculpe. falou tudo bem. Foi um espetáculo.